Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rovier Krieger Santos. Eu vou apresentar o meu TCC, que tem como tema a análise de ruído em tratores cabinados na operação de plantio da soja. Esse trabalho foi feito com a orientação da professora Letícia Fleck e Fábio Miguel. Bom, primeiramente eu gostaria de trazer para vocês um gráfico do crescimento do agronegócio no Brasil desde os anos 1990. A gente pode perceber pela linha vermelha que a área plantada ela evoluiu de 40 para aproximadamente 50 milhões de hectares plantadas, porém a produtividade e a produção deram saltos muito maiores. Isso se deve ao fato da tecnologia na agricultura, a famosa agricultura 4.0, tecnologias de precisão e também a modernização da frota de maquinários agrícolas. Eu trago para vocês um número, que é o número de 14,5 milhões de trabalhadores no agronegócio brasileiro. Isso é aproximadamente 7% da população brasileira. E uma grande parcela desse número são os trabalhadores do campo, onde executam tarefas envolvendo maquinários agrícolas. Então, como é um número bastante expressivo, por que não se perguntar, por que não se preocupar, né, com a saúde ocupacional desses trabalhadores? Então, eu trago aqui para vocês o número da frota de tratores agrícolas no Brasil no ano de 2017. Esse número em 2017 era de aproximadamente 1.264.563 tratores. Então, se a gente considerar que para cada trator a gente tem um operador, um trabalhador, é um número bastante expressivo. Como objetivo desse estudo, a gente tem medir e analisar os ruídos no poste de operação de 3 tratores agrícolas cabinados, realizando a operação de plantio da soja. Então, como objetivos específicos, a gente tem averiguar o nível de ruído a que esses trabalhadores estão expostos. Então, a gente vai comparar esses níveis com as normas NHO 01 e NR15 e também investigar qual a causa da diferença de ruído entre os tratores analisados. Então, eu trago para vocês uma revisão de conceitos só para situar vocês no ambiente da agricultura. O cultivo da soja ele se dá em 4 etapas. E a primeira etapa é o preparo do solo, onde um trator puxa um implemento e como exemplo, ele vai arar aquela terra. Então, depois a gente tem o plantio, onde o trator novamente agora puxa uma plantadeira e vai plantar a semente na terra. Depois disso, a gente tem o cultivo da plantação, que é feito por pulverizadores, onde a gente vai pulverizar agrotóxicos e tudo mais nas lavouras, né, para evitar pragas e doenças. E por fim, a gente tem a etapa da colheita, né, que vem a colheitadeira e colhe aquele grão da terra. Esse trabalho em específico, ele vai focar em uma dessas 4 etapas, que é o plantio da soja. E esse plantio é feito pelo conjunto que está sendo mostrado na tela. Ou seja, o conjunto do trator e uma plantadeira. O trator ele puxou a plantadeira pela terra e a plantadeira foi plantando as sementes, né? Então, ainda como uma revisão de conceitos, eu trago o conceito de ruído. O ruído ele é considerado um som desagradável, indesejável e que causa algum tipo de desconforto. Mas, Rovier, isso é meio subjetivo, né? Porque um ruído pode ser desagradável para um, mas pode não ser para outro. Mas os especialistas já dizem uma coisa diferente, os especialistas da segurança, do trabalho e da saúde. Para eles, o ruído é classificado como um agente físico que causa danos à saúde e à capacidade auditiva dos seres humanos. Então, eu trago para vocês o conceito de perda auditiva induzida pelo ruído. Isso é considerado uma doença ocupacional que acarreta na perda auditiva. E essa doença começou a surgir na época da Revolução Industrial, onde começaram a surgir muitas máquinas e na época não se preocupava muito com a saúde dos trabalhadores. Em 1940 que começaram a surgir estudos e começaram a se intensificar as formas de prevenção dessa doença, né? Então, vale destacar também que essa doença é uma doença que se desenvolve lentamente. Só que os sintomas são tardios, então quando tu percebe que tu tá com ela, muitas vezes isso é irreversível. Para a execução desse trabalho, eu me baseei em 2 normas. Uma delas é a norma de higiene ocupacional NHO 01, que é um procedimento técnico
de avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Ela tem como tolerância para uma jornada de trabalho de 8 horas o nível de 85 decibéis. E aqui a gente tem uma tabela da norma, né, que especifica para cada nível de ruído a que o operador está exposto um tempo máximo diário onde ele pode realizar essas tarefas. Além disso, eu trago para vocês a NR15, a norma regulamentadora NR15, que o anexo 1 dela, ele estabelece limites de tolerância para ruídos contínuos e intermitentes. E também, né, tolera 85 decibéis para uma jornada de 8 horas de trabalho. Então, como metodologia, como é que foram realizadas essas medições? As medições foram realizadas todas com decibelímetro digital, e essas medições foram realizadas dentro e fora das cabines dos tratores, enquanto eles realizavam a operação de plantio da soja. Conforme os operadores dos tratores me informaram, essa rotação, a operação de plantio da soja, a rotação do trator tem que se manter entre 1.600 e 2.200 RPM. Então, foi variado de 100 em 100 RPM nesse intervalo, e para cada rotação a gente coletou 4 medidas, a gente fez 4 medições de 1 minuto, e se essas medições, essas 4 medições não variavam mais que 2 decibéis, foram consideradas válidas. Para realizar essas medições foram utilizados 3 tratores, todos da mesma marca Valtra, e a gente tem o BT-190 de 190 cavalos, o BH-165 de 165 cavalos e o BH-184 Hightech de 185 cavalos. Como resultados obtidos, primeiramente eu trago o gráfico de ruído interno na cabine dos tratores, que é o ruído a que o operador está exposto. E aqui a gente já percebe, né, uma grande diferença de ruído do trator BH-165 para os outros dois. Lembram que eu comentei que as duas normas usadas nesse trabalho, elas toleravam 85 decibéis por uma jornada de 8 horas de trabalho? Então, o trator BH-165, ele já parte, nos 1.600 RPM, ele já parte de 90 decibéis. Então, ele extrapola bastante os valores estabelecidos pelas normas. E os outros dois tratores estão de acordo com a norma. Aqui eu trago para vocês, então, que o trator 165, BH-165, ele não obedece às normas, e para cada norma ele tem um tempo máximo de execução daquelas tarefas para as rotações, né? Então, as tarefas segundo a norma NHO 01, aquele operador vai poder trabalhar no máximo, num período de 1 hora e 15 minutos até 2 horas. E segundo a norma NR15, ele vai poder trabalhar de 2 horas e 40 minutos até 3 horas e 30 minutos, considerando a rotação variando, né, de 1.600 a 2.200 RPM. Então agora vamos investigar por que o trator BH-165 ele possui muito mais, ele gera muito mais ruído do que os outros. Então, para uma rotação de 1.600 RPM, a gente já consegue perceber essa grande diferença, onde os tratores 184 Hightech e BT-190, eles ficam em torno de 95 decibéis, o BH-165 já apresenta 102 decibéis. Então, quanto maior é o ruído externo desses tratores, maior é o nível de ruído que vai ingressar nas cabines deles, né? Então, aqui eu começo a elencar exemplos de motivos pelos quais o trator BH-165 é mais ruidoso do que os outros dois. Então, a gente tem como motivos a transmissão mecânica tipo caixa seca do BH-165, onde temos um sistema totalmente mecânico e a troca de marchas não se dá de forma suave e gera muito mais ruído do que os outros dois tratores que possuem uma transmissão power shift com auxílio hidráulico, ou seja, uma troca de marcha muito mais suave. Um dos principais motivos é as carenagens. As carenagens do BH-165 elas são fabricadas em metal. Então, o trator é uma máquina que vibra muito. Então, com essa alta vibração, ela acaba emitindo bastante ruído. E os outros dois tratores, os mais silenciosos, eles possuem carenagens fabricadas em polímeros. Aqui eu trago para vocês duas fotos internas da cabine do BH-165.
onde pode-se perceber frestas, ou seja, frestas por onde o ruído ingressa dentro da cabine. Então, além disso, também eu mostro para vocês o sistema de filtro de ar do trator BH165, onde esse filtro estava com defeito e estava rasgado, e isso aí permite o ingresso do ruído para dentro da cabine. Então, como conclusões, a gente pode concluir que quanto maior é a rotação do motor, maiores são os níveis de ruído. A gente pode ver lá que de 1.600 para 1.700, 1.800, é um gráfico, né, crescente. Então, consequentemente, quanto maior o nível de ruído, maiores serão o ruído dentro da cabine, né? Além disso, os resultados obtidos nesse estudo, eles não permitem afirmar que quanto mais potente é o trator, maiores serão os níveis de ruído gerados pelo mesmo, justamente pelo contrário, porque nesse caso o BH165 é o trator menos potente, ele apresentou níveis de ruído muito maiores do que os outros dois. Então, dos 3 tratores analisados, somente o BH165 ele não obedeceu às normas NR15 e NHO01, as quais toleram 85 decibéis para uma jornada de trabalho de 8 horas. Também podemos concluir que, apesar do conforto acústico trazido por uma cabine em um trator, a gente não pode afirmar que todos os tratores cabinados oferecem um conforto acústico para os seus trabalhadores. Nesse caso, o trator BH165 ele tem uma cabine de fábrica e a gente tem que ele não obedece às normas e está considerando, né, está se enquadrando como uma atividade insalubre para o operador daquele trator. Então, a gente conclui que, para aquele operador do trator BH165, se ele quiser trabalhar 8 horas, é imprescindível o uso de equipamento de proteção individual. Ele precisa usar um protetor auricular. Então, também como sugestão para o dono do proprietário do trator, caso ele queira diminuir o ruído gerado pelo trator BH165, se sugere uma troca das vedações da cabine, para evitar aquelas frestas que eu mostrei para vocês, e também uma possível substituição das carenagens de metal por outras fabricadas em polímeros para ficar assim como os outros 2 tratores analisados, né, que geram menos ruído. Aqui eu encerro minha apresentação, eu trago para vocês uma imagem da colheita, né, da soja sendo realizada na mesma terra onde foram coletadas as medidas usadas nesse estudo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.